Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 8, que diz: Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos aqui, ele começa nesse primeiro capítulo, já falando que Jesus é o Filho de Deus. Ele coloca aqui no seu primeiro versículo desse capítulo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele, no versículo 2, ele diz: conforme está escrito no profeta Isaías: estou enviando à tua frente meu mensageiro que preparará teu caminho. Marcos, ele começa já a falar aqui sobre João Batista e sobre a profecia de Isaías. A profecia de Isaías, que lá no livro de Isaías, capítulo 40, no versículo de número 3, nós vamos ver o Senhor falando sobre o livramento prometido ao povo de Israel, falando de que assim o Senhor estaria livrando eles, de toda opressão, de que os pecados já tinham sido perdoados, e que eles seriam ali, receberiam do Senhor o livramento prometido. E Isaías fala no versículo 3: voz que clama, preparai o caminho do Senhor no deserto, e endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Isaías fala, pelo que está ali, podemos dizer que era comum naquela época. Você olhar uma estrada totalmente emburacada, sem condições de você andar, de você trafegar ali. E Isaías, ele diz que voz do que clama deve preparar o caminho do Senhor no deserto, endireitar ali uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será elevado, todo monte, toda colina serão rebaixados, o terreno acidentado será nivelado, e o que é íngreme será aplanado. Então, ele está dizendo aqui, já profetizando sobre João Batista, que viria e seria aquele que iria preparar o caminho do Senhor. João Batista, primo de Jesus, e ele, assim, seria aquele que iria dar esse pontapé inicial. Logo em seguida, viria Jesus, e veio Jesus. E aqui Marcos, ele diz, conforme estava escrito em Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E no versículo 4 de Marcos, diz: assim apareceu João Batista no deserto. E outras traduções vai dizer: assim apareceu João batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então João, ele vem e começa a pregar sobre o arrependimento, falando que era necessário se arrepender para que os pecados fossem perdoados e para que assim fosse batizado e viesse ser uma nova criatura. Como diz que todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém, eles se dirigiam a ele, num lugar desértico, para ouvir e para ser batizado por João no Rio Jordão. E ali confessavam os seus pecados. Lógico que nem todos se aceitavam, principalmente as autoridades. Nós vamos ver mais à frente que João, ele foi decapitado porque ele condenou ali o pecado, de uma liderança daquela época. Então, a palavra diz que João usava roupas de pelo de camelo e um cinto de couro, comia gafanhoto, mel silvestre, era aquele que vivia ali, naquela região, e ali ele era a forma que ele se vestia e era o que ele comia. E a pregação de João era ele dizia que depois dele viria alguém que é mais poderoso do que ele, E ele dizia que ele não era digno nem de desatar, de tirar desatar suas sandálias, correr das sandálias. E João, ele fala que é o que está no nosso devocional: eu vos batizo com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então,
se cumpre aqui, né, a palavra do Senhor, e João é aquele que vai pregar, né? Ele vai ser o mensageiro que vai preparar o caminho. Malaquias capítulo 3, o versículo 1, ele diz: enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, e quem desejais, virá ao seu tempo. E ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, na palavra do Senhor, né, está aqui a profecia confirmando realmente, falando sobre Jesus, aquele que viria. E além disso, nós observamos que a palavra se cumpriu. E é interessante hoje nós nos colocarmos como João Batista. É importante isso, nós entendermos isso. A necessidade de nós nos colocarmos como João, que aquele que prega a palavra. Pois João ele foi prometido, foi aquele que ele veio para cumprir um propósito. E o propósito ele cumpriu. Ele começou ali no deserto, logo Jesus vem e ali se cumpre até o que João pregou, o que João falava. E também nos dias de hoje nós precisamos olhar isso. Nós precisamos anunciar o reino do Senhor, anunciar que Jesus vai vir e vai vir buscar o seu povo, vai vir buscar a sua igreja. Nós precisamos falar sobre arrependimento de pecado. É necessário se arrepender. É necessário se arrepender, é necessário crer no Senhor Jesus, é necessário ser batizado, né? Precisamos pregar isso. Nós hoje podemos dizer que somos João Batista. Somos João Batista, aquele que vai pregar a vinda do Messias, a vinda, né, do Filho de Deus, aquele que foi preparar o lugar. E nós precisamos entender, João, ele não mediu esforço, ele se alegrou por poder anunciar e preparar o caminho para o Senhor. Nós também precisamos nos alegrar e ter a certeza de que vale a pena falar de Jesus, vale a pena anunciar a toda a terra, anunciar a todos que Jesus breve voltará. Nós estamos vendo os sinais do fim dos tempos. Nós estamos vendo, né, os cientistas já dizendo tantas coisas, cientistas, né, mostrando, né, botando o relógio do fim do tempo. Tantas coisas estão anunciando que Jesus, né, está voltando, que as coisas estão acontecendo. Muitos acreditam que é o fim e que ali acabou a humanidade. Não é isso, não é o fim. Para aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê no Senhor Jesus vai ter um encontro com Ele, né, um encontro triunfal. Então nós precisamos entender que nós precisamos hoje anunciar a Jesus Cristo. E eu estou aqui nesse dia para poder falar do amor do Senhor Jesus. Ele nos amou tanto que deu seu único filho para morrer por nós. Então que nós possamos hoje, você ouvinte, você possa meditar. Seja você é cristão, que você continue anunciando Jesus. Se você está desviado, que você volte para os caminhos do Senhor. E se você ainda não teve um encontro com o Senhor, uma experiência com o Senhor, né, como João teve essa experiência maravilhosa, e todos aqueles que começam a caminhar com o Senhor também têm essa experiência, né, que entrega a vida ao Senhor, que você também possa fazer. Né? João ele diz: eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, creia que o melhor está por vir. Que Deus te abençoe nesse dia e te conceda uma semana abençoada. Em nome de Jesus.